Amém, igreja? Aleluia. Eu gosto muito de Santa Ceia. Santa Ceia é uma bênção. Santa Ceia é uma renovação da fé. E é uma oportunidade enorme para você se acertar. Eu disse hoje de manhã, eu posso dizer de novo, que Santa Ceia é quando a gente faz um balanço, não é, dentro de nós e verificamos o que é que precisa ser acertado. É um balanço que se faz. Com certeza você deve tomar algumas atitudes depois de um culto de Santa Ceia. Deve mexer com você, deve movimentar o seu coração, deve movimentar a sua alma, deve dar algum norte na sua vida, porque Santa Ceia, meu irmão, é um culto quando leva a nossa memória, o nosso pensamento para aquilo que Jesus fez. É impossível ficar o mesmo quando nós nos lembramos daquilo que Jesus fez por nós. Pelo menos essa é a proposta que Deus tem para nós. Então, Santa Ceia é sim um momento muito especial, que eu espero que nesta noite também faça algum efeito na tua vida. Antes de eu ler o texto bíblico, eu quero falar um pouco sobre o tema da mensagem desta noite, que é ser cristão. É um tema que eu estou meditando já há algum tempo, algumas semanas, né, lendo um pouco a Bíblia sobre isso, sobre o que fala, lendo um pouco de história, lendo um pouco do contexto sobre o cristianismo e ser cristão. Algumas pessoas cá entre nós, não são poucas pessoas, estão achando que houve uma mudança, uma transformação, talvez uma contextualização. E eles dizem assim: já não é mais a mesma coisa, a coisa mudou de figura. Então, antes de eu começar a falar, eu tenho que dizer para você, meu caro amigo e irmão, que, pelo contrário, mudou coisa nenhuma. No meu ponto de vista, a exigência do ser cristão hoje é até maior do que no passado, porque hoje nós enfrentamos e temos que morrer todos os dias por Jesus. Não é uma vez só não, todos os dias. Enfrentamos o diabo de diversas maneiras, maneiras modernas, tecnológicas, de maneiras da mídia, como você não tem como escapar muitas vezes. Se a palavra de Deus chega fácil no lar de uma pessoa por causa da mídia, viu, meu irmão, a palavra do diabo também chega. Há uma disseminação de pensamentos do diabo hoje na face da terra por causa da mídia, por causa dos meios de comunicação, sites de relacionamento. Então, um monte de porcaria. Se a palavra de Deus tem a oportunidade de chegar no coração de uma pessoa através desse mecanismo, meu irmão, a palavra do diabo também. Ser cristão. E é interessante porque o ser cristão é muito mais do que nós imaginamos, é muito mais do que nós pensamos e muito mais do que talvez você pense. Essa palavra cristão não é uma palavra moderna, é uma palavra antiga, mas ela não nasceu junto com Jesus, junto com o surgimento da igreja. Não, ela nasceu mais ou menos em 400 e alguma coisa depois de Cristo. Essa palavra surgiu pela primeira vez na cidade de Antioquia, da Síria, quando de uma maneira pejorativa, eles disseram para um grupo de pessoas que eram cristãs, que eram servos de Deus. Naquela época não existia uma separação de igrejas como nós temos hoje, não é? Era só a igreja de Jesus Cristo. Então esse grupo de igrejas de Jesus Cristo, por causa do seu procedimento, por causa da sua maneira de viver, isso aqui é mensagem para a Santa Ceia, porque tem que provocar alguma coisa em você, né? Por causa da sua maneira de viver, por causa da sua maneira de proceder na sociedade, como família também, e eles começaram a chamá-los de cristãos, ou cristos pequeninos, não é? Que poderia ser traduzido dessa maneira, que era a intenção deles, em 400 e pouco depois de Cristo. E é interessante você perceber isso, porque alguém olhar para você e chamá-lo de cristão,
Para quem realmente é cristão, é uma enorme, assim, honra. É uma coisa muito boa. Mas hoje, devo chamá-los a atenção, porque hoje já me parece que cristão ficou, ou ser cristão ficou um pouco moderno, não é? Você vê o jogador de futebol, que não é nada de errado o jogador de futebol ser crente, pelo contrário, você vê um artista, que não é nada de errado ser crente, eu não estou dizendo isso, mas de repente eles aparecem e as pessoas dizem assim, que bom, oxa, eu também sou crente, sou amigo, já ouvi falar de fulano, de ciclano, eu não sei se ficou na moda, ou não sei se ficou na mídia, e as pessoas com facilidade dizem, sou cristão, e algumas delas, meu irmão, algumas delas, nem sabem o que é ser cristão, não tem nem a ideia do que é cristão. Imagino que a exigência do cristianismo, ou do ser cristão mudou, mas não mudou. As religiões, ou as igrejas que são cristãs, é a igreja que pode ser chamada de cristãs, igrejas cristãs, não estou dizendo pessoas cristãs, catolicismo, nós temos a igreja ortodoxa oriental, que se separou da igreja católica em 1054, num concílio lá, e nós temos a igreja protestante, que a igreja protestante é dividida em diversas denominações hoje, tanto igrejas históricas como igrejas pentecostais, neopentecostais e outras comunidades e outras igrejas que surgiram, que nós chamamos de denominações, são cristãs. Mas será que quando você avaliar de acordo com a palavra de Deus, você poderia chamar uma pessoa, e eu digo para você mesmo, de cristão? A exigência do cristianismo continua alta. Continua alta. Cristianismo não é aquilo, ou ser cristão, não é aquilo que muitas pessoas se acham, porque, por exemplo, vão à igreja uma vez por mês, ou vão à igreja uma vez por semana, sei lá, e estão dizendo ser cristão, mas ser cristão é muita coisa. E é uma exigência altíssima para aquele que se diz cristão. Uma mensagem boa para esta ocasião, porque nós estamos diante dos elementos mais importantes do cristianismo. Nós estamos diante do cálice, que representa o sangue de Jesus, e nós estamos diante do pão, que representa, que simboliza o corpo de Jesus. Nós estamos diante dos elementos, dos símbolos mais importantes do cristianismo, ou para aquele que se chama cristão. Quando eu olho esses elementos, que são os elementos mais importantes do cristianismo, e eu ouço algo sobre o ser cristão, tem que provocar algo em meu coração e em minha vida, porque ser cristão, meu irmão, é muito mais do que as pessoas estão dizendo por aí. Muito mais. É muito mais que nascer numa igreja, é muito mais que ser filho de cristão, é muito mais do que o nome, ou talvez do que um apelido, como fizeram naquela ocasião, é muito mais do que um nome, do que um apelido. Ser cristão é vida, é modo de viver, é modo de viver. E a coisa mais interessante, que cristão é o cidadão que mais se transforma na face da terra. Aquele que é verdadeiramente cristão, aquele que se chama cristão, é o cidadão que mais se transforma. Ele de repente dorme uma noite, na outra noite ele acorda dizendo assim, eu preciso melhorar. Ele de repente diz assim, tem alguma coisa que eu preciso acertar na minha vida. Tem alguma coisa que eu preciso resolver na minha vida. Eu preciso melhorar nesse aspecto. Eu preciso me acertar naquele aspecto. Eu preciso mudar a minha maneira de vestir. Eu preciso mudar a minha maneira de falar. O cristão é o cidadão que mais passa por transformação. Quando ele realmente é cristão, ele sempre está fazendo uma autoanálise. Porque quando nós falamos de Santa Ceia, o texto de Paulo aos Coríntios diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, coma deste pão e beba deste cálice. E cristão está fazendo esta autorreflexão diariamente, porque ele sabe em quem ele crê, ele sabe para onde ele está indo, e ele sabe quem é o Salvador da vida dele.
Fácil? Negativo. Fácil? De forma nenhuma. Ninguém está dizendo que é fácil, é uma coisa tranquila para a tua vida. Você vai aprender, ou você vai ouvir alguma coisa hoje. Pastor, Santa Ceia. Santa Ceia. Olha para o teu irmão e diga de novo para ele, é Santa Ceia hoje. Pega meu óculos na minha bolsa aí. Hoje de manhã eu esqueci, né, pastorado? Está lembrado, né? Chegou a idade, é uma caixinha bonita, está aí dentro e tem um óculos aí. Agora à noite eu trouxe. Isso aqui não é bolsa de mulher que você não encontra nada dentro, irmão. Opa, desculpa, estão vindo. Uns ficam careca e outros ficam cegos. O duro quando a pessoa fica careca e cega ao mesmo tempo. Cadê o óculos? Esqueci. Interessante que esses dias todos pensando muito sobre esse tema, já algumas semanas pensando um bocado sobre esse tema, e eu lendo muito a Bíblia, eu tive até um sonho numa segunda-feira. Eu trabalhei estou trabalhando há 3 semanas na cidade de Campinas, e de uma maneira muito exaustiva, e Deus chamou a minha atenção para falar na Santa Ceia sobre esse tema. E assim na segunda-feira já liguei no escritório e disse, põe lá na internet que vai ser o tema ser cristão e as dificuldades de nossos dias para ser cristão. Mas eu peguei um texto muito interessante que eu usei com a mocidade também no nosso retiro, no nosso acampamento, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Puxa, ajuda, hein? Esse texto é impressionante. É interessante quando a gente lê a Bíblia e tentar penetrar no texto, olhar, observar. Faça isso junto comigo. Tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Nós vamos começar a ler versículo 25. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: olha, veja bem. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou a gente poderia dizer, não pode ser cristão, chamado de cristão. Porque na época que foi escrito esse texto, nós não tínhamos, não tinha o nome cristão. Se você for procurar no Novo Testamento, cristão talvez você encontre nem meia dúzia de vezes, talvez umas 4 vezes. Palavra cristão. Palavra cristão surgiu, como eu disse para você, em Antioquia da Síria, em 400 depois de Cristo, está registrado em Atos capítulo 11, versículo 26. Está lá, verifique. Continuando, versículo 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, ou não pode ser cristão. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, presta atenção, meu irmão, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens? Preste atenção. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser chamado de cristão. O texto é impressionante. Aliás, nós poderíamos com facilidade usar um outro texto. O texto impressiona pela sua clareza.
Não há dúvidas para entendimento dentro desse texto. Eu entendo claramente o que se diz quando se fala em ser cristão. O texto é extremamente claro, não deixa dúvidas. Se você sair daqui dizendo, não sei, será que é? Eu convido você a ler. E é interessante, voltando lá para o texto bíblico, é interessante que se você voltar um pouco dentro do Evangelho de Lucas, meu irmão, no capítulo 14 ainda, lá no versículo 15 e diante, nós temos a parábola da ceia, ou da grande ceia, quando as pessoas são convidadas para entrar para as bodas do Senhor. Não é interessante isso? Depois ele continua o texto dizendo, a maneira como você deve estar para participar desta enorme, desta grande ceia. E eu pergunto para você, que está hoje na ceia do Senhor, quem quer participar da ceia, das bodas do Cordeiro um dia, levante a mão e diga, aleluia. Diga, glória a Deus. A grande questão e o grande tema desse texto é exatamente isso. Como é que você está encarando? Como é que você está vivendo? Quando se fala em cristão, em ser cristão, em cristianismo. Você se contenta apenas da maneira como você está? E eu posso apontar o dedo aqui para vocês e dizer, todos nós temos algo para acertar e para melhorar quando se fala em ser cristão. Eu e você, eu incluo todos nós. Absolutamente todos nós. Para não me delongar muito, eu quero então discorrer com os irmãos sobre a minha ótica, a minha visão e a minha inspiração. 3 aspectos que esse texto que nós lemos nos dá exatamente sobre o que é ser cristão. E isso não é brincadeira. Isso é sério. Medite, leve com você essa palavra. Ser cristão, ouça bem, na entrega. Aliás, de acordo com o texto, a entrega é tudo. Absolutamente tudo. Coisas importantes e problemas e defeitos que você vive. Aliás, ele diz de tudo. E eu acho impressionante esse texto, porque ele diz assim, aquele que não aborrecer. Estou falando de gente importante. Pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, coisas importantes. Ele colocou as coisas mais importantes para dizer que as outras também devem ser levadas da mesma maneira. Nós estamos dizendo de família. Família é algo muito importante na nossa vida. Nós encaramos como importante. Não é difícil de você olhar pelos meios de comunicação, sites de relacionamento. Não é difícil de você ver no Facebook alguém dizendo assim, família, meu porto seguro. E é verdade. É um aspecto importante, família. Família, aquilo que eu mais amo é família, mas Deus nos convida a colocar acima até da nossa própria família, o reino de Deus, o ser cristão. Acima até das coisas mais importantes da nossa vida. E isso é entrega. É quando eu tenho a coragem de entregar a minha família. É quando eu tenho a coragem de entregar as coisas mais importantes nas mãos de Deus. E dizer, Senhor Jesus, Tu és mais importante do que tudo isso. Tem gente que olha para mim e diz, pastor, o senhor deve estar vivendo nesse nível, porque o senhor é pastor, o senhor vive 24 horas para isso. O senhor não deve nem ter problema. Eu tenho a impressão que o senhor não deve nem ter dificuldades. Eu tenho a impressão que não deve nem doer o dedinho do pé direito, que seja. Não dá. Se o senhor chuta uma bola, seus dedos estão tudo bem, pastor. Irmãos, ser cristão é para mim. Ser cristão é para você também. Eu entrego a minha vida para servir a Deus, e Deus me chamou para pregar a palavra, e ensinar a palavra. É verdade ou não é? Então, é isso que eu faço, e é isso que eu tenho que fazer. O que é que você faz? Qual é a tua vida? O que você é? Banqueiro? Bancário? O que você é? Piloto de avião? O que você faz na tua vida? Eu sou operário. O que você faz? Sou empresário, você é médico, você é doutor,
O que você faz na sua vida? Você é vendedor, você vive a tua vida. Você vive a tua vida, mas aquilo que Deus colocou na tua mão também é para expressar a realidade da tua vida, que é ser cristão. Ser cristão em todos os momentos da nossa vida. E ser cristão não é apenas na igreja. E eu entrego aquilo que eu faço. Eu entrego os meus dias. Eu entrego tudo, eu entrego a minha família. Uma vez eu ouvi de uma pessoa muito chegada minha. Extremamente chegada. Eu estou falando isso por causa de uma irmãzinha que essa semana perdeu um filho de 13 anos. Mas ela está aqui porque ela é cristã. Senão ela podia estar na casa dela, chorando, deprimida. Mas ela veio bonita, veio até simpática junto com seu marido. Mas uma pessoa, viu minha irmã, uma pessoa muito chegada minha, chegou para mim essa semana, não, algum tempo atrás, bom tempo atrás, e disse assim: se Deus tirar os meus filhos, eu nem mais acredito nele. Eu falei, Jesus. Você tem coragem? Você tem coragem de entregar tudo nas mãos de Jesus? Você tem coragem de viver uma vida de entrega? Aliás, o nosso exemplo máximo está aqui na mesa da Santa Ceia. Eu tenho o pão e eu tenho o vinho, que simboliza a entrega. E ser cristão, como eram chamados os de Antioquia, é ser Cristo pequenininho. É viver uma vida de entrega. Entrego o meu tempo. Eu entrego a minha vida, eu entrego a minha família, eu entrego a minha profissão, eu entrego tudo que tenho, eu entrego tudo que sou. E aliás, eu entrego também os meus defeitos. Irmãos, eu não quero falar aqui em ser cristão e falar dos teus pecados, nada disso. Eu quero falar do teu modo de viver. Eu quero falar da tua maneira de viver. Quando você pensa em algo que você tem que mudar, porque não adianta, meu irmão, fugir, não adianta você olhar para a esquerda e para a direita, você sabe o que você tem que transformar, mas é duro, é terrível, parece que é bom, parece que é interessante viver da mesma maneira que se vive hoje, mas Jesus te convida, entrega a tua maneira de viver, aquilo que você tem que mudar. Seu defeito, aquilo que não agrada a Deus. Tem gente que chega e diz assim, pastores, diz assim: meu pai era assim, e eu também sou assim, e eu vou morrer assim. E eu olho para ele e chamo assim ele de ignorante, né? Para não ser antipático, ignorante. Pô, seu pai era assim. Você é assim também, e diz, eu não mudo, eu sou assim mesmo, eu sou grosseirão, porque minha família, todo mundo é grosseiro, e eu brigo, eu xingo minha esposa, eu faço isso e aquilo. Meu irmão, se Jesus te chamou, e você hoje é um cristão, cristão vive em constante transformação. Se hoje ele é uma coisa, ele diz, mas isso não é bom. Não é bom, eu preciso mudar. Preciso. Então você começa a transformar. Como é que você faz isso, cristão? Você entrega. Você entrega a tua vida, você entrega os teus problemas, você entrega aquilo que você é, você entrega a tua família, você entrega as coisas mais queridas e amadas na tua vida. Então olha para quem está do teu lado, diga assim para ele, me ajude a entregar tudo nas mãos do Senhor Jesus. Diga para a pessoa, diga. Aí diga para a pessoa, sabe por quê? Porque Jesus entregou tudo por mim. Jesus entregou tudo por mim, aleluia. Diga aleluia, igreja. Diga glória a Deus. Mas ser cristão é entrega. É colocá-lo em primeiro lugar, mas também ser cristão no sofrimento. E eu coloquei ainda assim, no sofrimento com sacrifício. O sofrimento e o sacrifício são palavras do vocabulário cristão, parece. Não é? Parece que as pessoas dizem isso hoje. Né? As
pessoas estão dizendo isso. Viu, pastor? Elas estão dizendo, não, viu, agora que eu sou cristão, agora eu vou viver uma vida boa. Lógico que vai, porque ser cristão é viver uma vida boa, mas uma vida com muita luta. Quem é que tem luta aqui para ser cristão? Levante a mão, diga aleluia, diga glória a Deus. Muita luta, muito sofrimento, perseguição, muitas coisas que você gostaria de fazer, que são até interessantes e agradáveis de serem feitas, você começa a dizer, Jesus não, por Jesus eu não faço isso, por Jesus eu mudo, por Jesus eu deixo. Isso, às vezes, pede um sofrimento para você, pede um sacrifício, é um momento de sofrimento, é uma festa deixada para trás. Mas é interessante que o texto que nós lemos aqui, ele deixa bem claro, você quer ser cristão? Então carregue a sua cruz e siga-me. Ah, é carregar a cruz? Você foi enganado? Houve algum engano? Jesus diz para você, carregue a sua cruz e siga-me. Cruz é coisa boa, irmãos? Coisa difícil. E ele continua no texto dando 2 exemplos. Primeiro exemplo, ele diz, aquele que de repente se propôs a a construir uma torre. É o que você fez, não foi? Você chegou na igreja, disse, encontrei Jesus, encontrei o tesouro, encontrei o Salvador. Começou a construir. Começou. Aí ele diz assim, cuidado você que começou a construir uma torre e não pensou direito. Tem gente que chega na igreja e diz assim, vou ser cristão, mas vou continuar na mesma vida. Vou embalada, vou beber e vou continuar fazendo isso, fazendo aquilo, contando desse jeito, tendo os meus negócios mal feitos, tendo negócios obscuros. Está errado. Eu não estou dizendo de pecado, irmãos. Eu estou dizendo de maneira de viver. Isso é difícil. E às vezes com sofrimento. Às vezes com sofrimento. É alguém que se põe a fazer algo para Deus. É alguém que se põe a fazer algo para Deus. Que tem que deixar muitas coisas. Que aliás, aquele que não deixar. Difícil chamá-lo de cristão. O que é que você deixou para servir a Jesus? O que é que você deixou? Eu gosto desse texto, porque esse texto se refere à conversão de minha mãe e de meu pai. Eles se converteram por causa desse texto. Eles eram de uma outra igreja, sim, muito ligados a uma outra religião, não é? E de repente, quando eles encontraram Jesus, esse texto falou muito alto ao coração deles. O que é que você tem deixado? O que é que você tem passado? Qual é o sofrimento? Qual é o sacrifício? Vamos botar na panela, vamos botar numa cesta agora, aquilo que você mais gosta de fazer. Que às vezes, ou muitas vezes, ou por outro momento definitivamente, você tem que deixar de fazer. Você chega para uma pessoa e diz assim para ela, puxa, eu não bebo mais. Não, você não quer? Não, eu sirvo a Jesus agora, eu não quero. Eu contei hoje de manhã porque me lembrei, e vou contar de novo. Eu tinha um amigo, muito amigo meu, sabe aquele amigo que você comia frango com pão com ele, amigão do coração. O nome dele era Ângelo, foi até meu padrinho de casamento. Eu lembrei dele hoje pela manhã. O Ângelo era aquele amigo para todas as horas, sempre, constantes, em momentos, estava na minha vida. Era o Ângelo, amigão. Quem sabe ele não está me ouvindo, não. O Ângelo sempre estava comigo, no trabalho, em minha casa. Ele perdeu o pai, morreu com leucemia. 3 meses depois a mãe dele morreu também. E tinha um tio dele, muito rico, que o convidou para morar com ele. Mas ele chegou para mim, que ele era muito meu amigo. Ele disse assim, Clóvis, eu posso ir morar com você? Falei com o papai e com a mamãe.
E eles concordaram, eu disse, pode, vai lá morar em casa. E ele foi morar na minha casa. E o Ângelo se apegou à família. Ele chamava meu pai de pai, chamava a minha mãe de mãe. E ele estava assim envolvido com a família. E ele viu que nós éramos crentes, não é? Porque é um nome também pejorativo dos nossos dias, para o cristão. E ele disse, também vou para a igreja. Chegou a comprar um terno cinza, nunca mais esqueço, um terno cinza. Ele comprou e disse, agora eu vou para a igreja. E ele veio para a igreja, veio com a gente para a igreja, algumas vezes, até numa reunião, ele ouvindo uma mensagem do pastor Jorge, e ele chegou no final da mensagem, ele disse para mim assim, sabe, Clóvis, quase que o teu sogro me hipnotizou. Eu falei, ah, é? Eu falei, mas quando eu vi que ele ia me hipnotizar, eu falei, não, você não vai me hipnotizar. Eu falei, seu bobo, por que você não deixou ele te hipnotizar? E ele era meu amigo. Eu mudei de empresa, ele mudou comigo de empresa também. Foi trabalhar numa outra loja comigo. Só que chegou um dia, eu estava no quarto, minha mãe tinha um monte de filhos, né? Um monte de filhos. E nós estávamos dormindo, era noite, eu estava com uma lanterna, lendo a minha Bíblia. E o Ângelo estava numa cama ao lado, e ele estava quase roncando já. E eu estava com aquela lanterna lendo a Bíblia para não atrapalhar os outros irmãos que dormiam no mesmo quarto. Era muita gente. Para não atrapalhar o sono de ninguém, eu estava lendo a Bíblia com uma lanterninha. E de repente eu comecei a falar com o Ângelo. Falei, Ângelo, você sabe que você é meu amigo, né? Disse, Clóvis, eu sou teu amigo. Você sabe que eu te considero como irmão. Ele disse, não, eu considero você como irmão. O teu pai é meu pai, a tua mãe é minha mãe. E ele se emocionou, até derramou algumas lágrimas ao dizer aquilo. E eu disse para ele, sabe, Ângelo, só que se você não tiver a vida que eu tenho, não seguir aquilo que eu sigo, um dia eu vou para um lado e você vai para o outro. Apaguei a lanterna e dormimos. Uma semana depois o Ângelo já não estava morando na minha casa mais. Eu consegui ver o Ângelo, tentei ver o Ângelo perto do meu casamento, com a dona Evelyn, que vocês todos conhecem. E eu convidei ele para ser meu padrinho, porque ele era muito meu amigo. Ele foi padrinho do meu casamento, o capeta pegou ele no púlpito, ele ficou zonzo, não conseguiu ficar em pé. Passou uns tempo depois, a Ana Joyce já tinha nascido, e eu encontrei o Ângelo no meio da rua, disse, Ângelo, vai na minha casa, Ângelo, eu preciso conversar com você. Ele disse, eu vou, mas até hoje ele não apareceu na minha casa. Você sabe que às vezes deixar um amigo assim é um sacrifício, porque quem é cristão às vezes perde amigos, às vezes perde amizade de parentes, de pessoas muito chegadas de nós, porque você se torna um cristão verdadeiro. E se as pessoas olharem para você e não perceberem que houve uma transformação para você fazer um sacrifício para Ele, deixar coisas que você gostaria de fazer, que você sempre gostou de fazer. Me lembrei agora de um jovem que eu trouxe para Jesus, e ele gostava muito de tocar contrabaixo. Eu era gerente de uma loja de calçados, e eu o contratei para ser funcionário. Ele era ele era uma pessoa vestida de preto apenas, usava aquelas correntes de roqueiro, cheio de metais, pescoço, cabelo comprido. Naturalmente eu não contrataria aquele cidadão, mas eu contratei ele, e eu comecei a falar de Jesus para aquele cidadão, e a ler a Bíblia junto com ele, a dar a minha Bíblia para ele ler, e ele começou a ler a Bíblia, e ele disse assim, Clóvis, é o seguinte, ele chegou a vir na igreja comigo, e ele disse, é o seguinte, olha Clóvis, será que se eu tocar uma música da igreja no meu show, porque ele tinha uma banda de rock, e ele tocava para lá e para cá, em São Paulo, Campinas, em outras cidades, era uma grande banda, e ele dizia que a vida dele era tocar o contrabaixo, e ele disse assim, será que eu tocar uma música, apenas uma música, no meio do meu show, o que você acha? Eu olhei para ele e disse assim, tenta. Chegava na segunda-feira, ele disse, não deu certo, não rolou.
Aí passou um tempo, ele vindo na igreja comigo, e ele disse assim: Clóvis, o que você acha de eu fazer um show totalmente com músicas da igreja? Porque ele já estava frequentando a igreja. E é interessante que o cabelo dele, ele cortou. Eu não falei nada, ninguém falou nada. E é interessante que aquele cidadão que só vestia preto, nos dias, ele já começou a vestir uma camisa de outra cor, tirou naturalmente aquelas braceletes de roqueiro, começou a mudar um pouco o seu palavreado, e ele disse: será que se eu tocar só música evangélica, o que você acha? Eu disse: tenta. E ele tentou. Chegou na segunda-feira e disse: não deu certo. Um dia ele foi num retiro espiritual, numa vigília lá no monte, com o pastor Jorge, e eu sabia que ele gostava muito de música. Eu disse: meu amigo, César é o nome dele. Eu disse para ele: César, vamos me ajudar lá no monte, viu? Vai ter uma vigília, e eu sei que você gosta muito de música, vamos me ajudar a instalar o som. Por incrível que pareça, irmãos, quem fazia isso na igreja era eu. Tocava guitarra e fazia tudo isso. É uma coisa incrível, né? Como as coisas mudam e melhoram. E aí esse cidadão foi comigo lá para o monte, nesse retiro espiritual. Ele já não usava mais preto, ele já não tinha mais cabelo comprido, ele já não usava mais aqueles braceletes. Então fizemos o louvor, e no momento da mensagem, sentamos no chão, porque não tinha cadeira, sentamos no chão, e eu e ele sentamos do lado do equipamento de som, e quando o pastor Jorge começou a falar, ele dormiu. Falei: puxa, o cidadão foi dormir. Passou o tempo, o Ângelo começou a servir a Jesus, piamente. Ele deixou aquela banda de rock, olha a transformação, deixou o contrabaixo, foi servir a Deus, foi para o seminário, se tornou um pastor entre os universitários por muito tempo. Não é? Ele está em outra cidade, especialista em grego, em hebraico, é um homem de Deus. Vira e mexe, ele vem aqui na igreja, me chama de pai espiritual. Passaram os anos, eu feliz da vida, ele levou a família, pastor de igreja. E um dia César chegou para mim e disse assim: sabe, Clóvis, naquela amizade, ele me chamando de Clóvis, ele sabe quando que eu me converti? Eu falei: eu não sei, rapaz, é uma curiosidade. Eu me converti naquela vigília. Eu falei: não é possível. Não é possível. Falei: você dormiu? Ele falou: é verdade, eu dormi. Só que eu acordei convertido. Você lembra dele, Lu? Falei: eu acordei convertido. Escuta o que eu vou lhe dizer. Presta atenção. O texto da Santa Ceia diz assim: examinai-vos a vós mesmo. Você tem que fazer um exame. Como é que você está hoje em relação a ontem? Você vai sofrer sim, você vai sim fazer sacrifícios, porque o ser cristão exige isso, e esse sofrimento e esse sacrifício vai promover uma transformação na tua vida. Você não calculou, não? Você não pensou que era assim? Às vezes você vai enfrentar um momento, uma coisa absurda, alguém que fez uma proposta para você. É a guerra, meu irmão, é a guerra. Você vai entrar na guerra desavisado? Você vai entrar na guerra para perder? Você entrou para ser cristão no cristianismo, na igreja, para ser um bom cristão, para perder essa batalha. Você não está sabendo, se você lutar com o diabo, com as armas que você tem lutado, você vai perder, viu? Você é cristão, você veio lá do mundo, você tem um problema com a bebida, você tem um problema com traição, você tem um problema com dinheiro, e você vai mexer nisso e dizer: não, sou cristão agora, posso beber minha cerveja, não tem problema nenhum. Vai. Você não imaginou, se você vai com 10 mil, com 20 mil que vem o exército que vem contra você, você perde a batalha, meu irmão. Você perde. Esse texto está dizendo assim: pensa, viu, pensa, calcula todos os dias o que eu tenho que fazer para melhorar como cristão. Como cristão, para as pessoas me chamarem de cristão, para eu ser um cristão autêntico, um verdadeiro cristão. Não é uma pessoa que não peca, porque se for encontrar uma pessoa que não peca, nós não vamos encontrar ninguém. Mas para ser cristão,
haver transformação na tua vida, mudança, sacrifício, deixar algumas coisas que você gosta tanto de fazer, mas deixá-las de fazer por causa do cristianismo, porque você é um cristão. Se você era fissurado em programas de televisão, mudar isso. Você já percebeu como hoje está difícil de ser cristão? Não é? Está percebendo? Hoje, você olha na internet, você vê uma pessoa que fica 1 hora, 2 horas, 3 horas no Facebook. Às vezes você encontra um recado de alguém dizendo assim: eu estou até as 3 da manhã aqui clicado, não consigo dormir. E é cristão, e é crente, e é de igreja, viu? E é cristão, é crente, e é de igreja. E aí se o pastor anuncia uma vigília, ele fala: pastor, deixa essa vigília para lá, porque no outro dia eu tenho que trabalhar, pastor. Você já percebeu que as pessoas não conseguem ficar lendo a Bíblia por algumas horas, mas conseguem ficar assistindo um filme ou num cinema durante 3 horas com facilidade? Cuidado. Você já leu a Bíblia essa semana? Essa semana que passou, você leu a Bíblia? Você estudou a Bíblia? Você falou com Deus? Quanto tempo você passou orando? Isso é exigência de quem é cristão. 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Pastor, 1 hora, 2 horas. Isso é cristão. Isso é sacrifício. É você deixar de fazer alguma coisa que você gosta, até para dizer assim: eu estou cansado, eu trabalhei tanto, agora eu preciso sentar no sofá, e você fica horas ali. Mas quando você pega a Bíblia para ler, seja a hora que for, te dá um sono terrível. Porque ser cristão é difícil. Hein? Será que você chega no fim do mês, você levanta os teus braços e diz assim: ai que delícia, está chegando o meu pagamento, eu vou dar meu dízimo? E você anuncia lá nos 4 ventos onde você trabalha, na tua família, e dizendo: eu vou dar o dízimo, ai que delícia, eu vou pegar esse dinheiro e vou dar o dízimo. É fácil. Aí o pastor ainda chega e diz assim: precisamos pagar uma conta, fazer algo na igreja, e pede, não exige, mas pede que você dê uma oferta, dê uma contribuição a mais para alguma necessidade da igreja. É fácil ser cristão? Mas quando eu olho para a mesa da Santa Ceia, eu vejo entrega, que Jesus entregou tudo. Deixou a sua glória, deixou o céu, deixou o Pai, se despiu da sua glória e desceu por minha causa. Se fez gente, se fez homem por minha causa, se entregou. Não apenas se entregou, mas fez sacrifício, sofrimento com sacrifício. Foi escarnecido, foi zombado, foi chicoteado. Nas suas mãos e pés foram pregados cravos ou pregos, como você queira. Foi pendurado numa cruz. E ficou durante pelo menos 3 horas pendurado numa cruz. Enfiaram uma espada no seu lado, e ele olhou para Deus Pai e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque não podia, ele teria que ficar só com o pecado. E ele sofreu, fez sacrifício, foi para a tumba, mas ressuscitou ao 3º dia. Aleluia. E ele fez o quê? Sofrimento com sacrifício, para ganhar a sua vida. E cristianismo, senhores, é exatamente isso. Quando alguém diz para Jesus:
que gostaria de segui-lo. Ele diz: deixe teu pai, tua mãe, teus filhos, tua mulher. Ou seja, coloque tudo isso em primeiro lugar. Coloque Jesus em primeiro lugar do que tudo isso que você tanto ama, e pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, deixe tudo e vai viver uma vida de perseguição. O diabo todo o tempo está lá te empurrinhando, sempre jogando algo em cima de você. E você diz: eu tenho que ir na igreja na segunda, tem culto. Eu tenho que ir na igreja na terça, porque tem ensaio, tem um monte de coisa. Eu tenho que ir na igreja na quarta-feira, porque tem reunião de ministério. Eu tenho que ir na quinta, porque tenho que levar meus filhos para ensaio, não sei do que, de coral infantil, não sei das quantas. Eu tenho que ir na sexta, porque tem culto de oração, tem vigília, tem reunião de empresários, de empreendedores. Aí alguém chega e diz assim: viu, você não tem tempo para jogar bola? Não tenho tempo, tem que estar na igreja. Viu, você não tem tempo para festa? Não dá, porque sábado eu sou professor, eu sou aluno, eu sou recepcionista, eu sou motorista de ônibus. O que você faz? Eu estou na igreja. Ser cristão é isso. Não é a viver essa vida que muitos estão pensando. Pesou? A cruz pesa. Pesa, mas tem algo mais para dizer para você, e eu vou terminar com isso. Abre a tua Bíblia em Romanos capítulo 8. Você sabe qual é a coisa que mais o diabo gostaria de tirar da tua vida? Você sabe ou não? Quem sabe? Quem tem o nome escrito no livro da vida, tem certeza disso? Levante a mão. Quem tem Jesus como Salvador e tem certeza, levante a mão. Então diga aleluia por isso, meu irmão. Diga glória a Deus por isso. Você sabe que a coisa que o diabo mais gostaria de tirar da tua vida? É exatamente isso. Guerra avisado não mata. Como é que é o ditado? Me ajuda. Guerra avisada? Como é que é? Não mata aleijado? Vocês não lembram desse ditado? Vocês não sabem? Ninguém sabe. Ou eu errei o ditado? Guerra avisada não mata aleijado? Ninguém conhece. Nem a senhora, minha mãe. Isso é Pederneiras. Meu irmão, se você continuar vivendo essa vida, é exatamente isso que o diabo quer. Por isso que eu amo Santa Ceia. Santa Ceia tem que renovar a tua fé e a tua vida, e acertar os ponteiros da tua vida. Porque a coisa que mais o diabo quer é tirar esse tesouro da tua vida. Quantos que entraram por esse caminho e hoje já não estão mais? Você sabe quantos? Sabe ou não? Quem conhece uma pessoa que abandonou o cristianismo, abandonou a igreja? Quem conhece? Eu conheço. O próximo é você? É você o próximo? Responda. É você o próximo? Não, eu também não. Como isso? Se eu me examinar todo dia, cuidar, fazer as contas, isso vai dar certo? Isso agrada a Deus? Eu tenho que fazer isso. Eu vou nessa direção. Eu vou me unir a essas pessoas me levam mais perto ou mais longe de Deus. Como é que está isso? Eu não consigo trazê-las para a igreja. O melhor é me distanciar, porque essas pessoas não me fazem bem, essa programação não me faz bem, a internet nisso não me faz bem, a televisão nisso não me faz bem. Pensa, calcula, e esse texto me convida a calcular. Então, ser cristão é na entrega, é entregar-se todos os dias. Ser cristão é no sofrimento, é no sacrifício para Deus todos os dias. Mas ser cristão é algo que você deve estar meio pesado assim, de ouvir tudo isso, dizendo: só isso, pastor? E vou sair daqui hoje só com isso nas costas? Mas ser cristão é também na glória. Diga aleluia por isso. Romanos capítulo 8, versículo 17, que diz, deixa eu ver se é esse texto mesmo. É isso mesmo. O pastor está com a cabeça boa ainda, não enxerga, mas a cabeça está boa. Romanos 8, 17 diz assim: ora, se somos filhos,
se somos cristãos, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Dá para dizer aleluia aí? Dá para dizer glória a Deus? Aleluia. Volta uma página da tua Bíblia, em Romanos capítulo 6, que diz assim, até o versículo 5, 1 a 5. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Está alertando. Pessoal, eu sei que você peca, mas fuja. Fuja do pecado. Você está imaginando, porque a graça é abundante, então quanto mais você peca, mais a graça vai ser abundante? Está errado. De modo nenhum. Versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para Ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Veja bem, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, ou seja, transformação todos os dias. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pode aplaudir, porque vale a pena. Pode aplaudir. Ser cristão é na entrega. É na entrega. Ser cristão é no sacrifício, no sofrimento com sacrifício mas ser cristão é na glória. É mais ou menos assim, o dia das bodas do Cordeiro. Dá a impressão, o texto bíblico, dá a impressão que nós todos vamos chegar num só dia. Dá a impressão. Quando nós chegarmos naquele dia, Jesus se assentará no trono da sua glória. E será revestido de glória e poder, como sempre. E quando Ele se manifestar na sua glória, eu serei glorificado com Cristo Jesus, o meu Senhor. A glória de Jesus cobrirá todos aqueles que viveram uma vida de cristão, não perfeita, mas de cristão. Então ser cristão é uma coisa muito boa, mas tem que ser muito bem pensada. Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. Fala assim, fala aí com Jesus. Ô Jesus, vim hoje para a Santa Ceia. Puxa, Jesus. Vim hoje aqui. Eu vi uma palavra dessa montante. Senhor, tem misericórdia de mim. Você tem coragem de fazer isso hoje, meu irmão? Olhar para Jesus e dizer assim para Ele: Senhor, o que é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que deixar para trás? O que é que eu tenho que me entregar ao Senhor? Fecha os teus olhos, fecha. Põe a mão no teu coração. Jesus, o que é que o Senhor está querendo de mim mais? Senhor, se eu tenho que mudar algo, Senhor Deus, eu faço um voto contigo, um propósito, eu vou mudar. Eu vou deixar. Nesse mesmo texto, do jeito que você está, nos 2 versículos seguintes, Jesus está dizendo assim: o sal, se ele perder a sua função, o sabor, ele não presta para nada, a não ser lançado para fora, porque nem lançado para o lixo ele serve mais. Presta atenção. E a Bíblia chama o cristão, chama aqueles que confiam em Jesus de sal da terra.
Se você perder a razão da sua existência, que é provocar mudança e sabor aonde você está. Você sabia que o sal, fique assim do jeito que você está, de olhos fechados. Você sabia que o sal é impossível de perder o seu sabor, aparentemente. Mas se você perder, meu irmão, você vai para o inferno. A sua garantia está em Jesus apenas. Se você perder, você vai para o inferno. Então escute bem. Eu vou ler o texto de Coríntios, que é o texto da Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma e beba nesta noite. Com a mão no teu coração, faz um exame. Jesus, eu vou mudar. Eu quero que as pessoas que vivem perto de mim, minha família, as pessoas onde eu estudo, me conheçam como cristão. Não como perfeito, mas como cristão. Eu quero que essas pessoas me conheçam assim. Me ensina, fala ao meu coração, porque eu quero viver o cristianismo. Isso é sério, isso é importante. Eu quero convidar os diáconos que venham até a mesa. Quero convidar os irmãos que distribuem cálice. Porque nesse momento nós vamos distribuir para você. Quero convidar você que é cristão a participar da mesa, a participar da ceia nesta noite. Você vai pegar o cálice e vai pegar o pão e vai segurar em tuas mãos, até que todos recebam e participemos juntos, em nome de Jesus. Então os pastores que vão nos ajudar, os diáconos, podem tomar da mesa, podem pegar a bandeja e pode começar a distribuir. Enquanto é distribuído para a igreja, nós vamos ouvir o coral da igreja cantando. Pegue o cálice, pegue o pão e faça votos com Deus nesta noite, através do cálice e através do pão. Homem se fez
Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigado pela tua entrega. Oh, glória. Oh, xaralaia. Glória ao teu nome, Jesus. Se tem alguém que não foi recebido, não recebeu os elementos da ceia, pão e o vinho, pode levantar sua mão para você ser atendido agora. Vai lá, pastor. Olha para o pão, meu irmão. Olha para o pão e vai dizendo: Jesus, o Senhor merece o meu sacrifício. Diga: Jesus, o Senhor merece o meu sacrifício. Senhor, eu faço esse sacrifício, eu me entrego. Eu mudo, Jesus. Eu mudo. Tem que mudar. Eu mudo, Senhor. O Senhor merece isso. Eu vou mudar. Tem alguma coisa, Jesus, eu vou mudar. Eu sei o que tem que mudar. Você sabe. Você sabe o que tem que mudar. Você sabe o que tem que ser acertado. Então olha para esse